Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas, idosas. E uma outra parte do meu trabalho, desde 2012, é com as pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASES. E hoje estamos aqui para a gravação do 38º episódio do podcast da Lama Luz e eu queria fazer um alerta de gatilho logo no começo desse episódio, porque hoje vai ser um alerta de gatilho duplo. Estamos no final do setembro, né, de setembro amarelo, hoje é dia 28/9 quando eu estou gravando, e eu tenho algumas ambiguidades e algumas coisas que não se encaixam tão bem com essas agendas políticas do mês, setembro amarelo, maio laranja, enfim. Mas eu acho interessante poder trazer um pouco do que esse mês aborda para aqui pro podcast, porque, enfim, também é um tabu falar sobre abuso sexual, como também falar sobre suicídio. E eu não quero colocar ênfase muito grande nisso, porque eu quero falar justamente do quanto o abuso sexual, infelizmente, pode tirar a nossa esperança na vida, mas o quanto é possível a gente poder se reencontrar, mesmo depois que a gente passa por uma experiência tão difícil. Mas então é isso, eu quero fazer esse alerta de gatilho logo de cara, porque se você está aqui comigo e você tem alguma sensibilidade em relação tanto à temática do abuso sexual quanto do suicídio, é importante que você possa se cuidar. Se cuidar para poder estar aqui acessando esse conteúdo. Falar sobre isso pode mexer em muitas coisas dentro de você, pode dar muitos gatilhos, pode trazer muitas reações para o seu corpo, algumas lembranças. Então é importante que você possa estar buscando recursos de autocuidado para poder acessar esses dois temas tão delicados. Então, se por acaso você começar a escutar o conteúdo e alguma coisa não tiver de alguma forma te fazendo bem ou mexendo muito com você, dá uma pausa, respira um pouco. O podcast vai ficar aqui, então você pode buscar um recurso da psicoterapia e depois voltar a ele. Então, falar sobre abuso sexual e também sobre suicídio é preciso a gente falar sobre isso para poder tirar esse tema do tabu, do silêncio, mas também é preciso a gente encontrar formas cuidadosas de fazer isso. Então é importante que você que está aí também se cuide para você não ter que fazer esse acesso com mais dores, mais sofrimentos e com mais desorganização. Então vamos tentar fazer isso de maneira que seja cuidadosa, tá bom? É isso que eu peço a você que está aqui comigo. E assim, é, falar sobre essa temática eu tenho uma certa resistência, porque quando eu estava com espaço físico, acho que foi em 2018, eu acho, eu estava feito no projeto Revelando C, e a gente fez uma roda de conversa, justamente no setembro, para poder falar sobre essa junção de temas, abuso sexual e suicídio. E e foi muito bom porque a gente chamou o pessoal do CVV, eles têm voluntários, a gente chamou eles para eles poderem trazer tudo que tem a ver com a questão do suicídio e eu fiquei responsável de falar sobre o abuso sexual. Mas não foi muito fácil. Eu digo que foi bom porque muitas pessoas que estavam ali puderam ser acolhidas e puderam entender um bocado de coisa, mas tiveram outras pessoas que tiveram justamente isso, assim, uma dificuldade de poder lidar com esses temas tão difíceis e que se misturam e que se interrelacionam. Falar de abuso sexual sozinho já é difícil, falar do suicídio sozinho também é difícil. Quando essas duas temáticas elas se encontram, é ainda mais desafiante. E, infelizmente, não é tão raro assim essas temáticas se encontrarem. Então, eu vou falar um pouco sobre isso porque eu já escutei muitos relatos de pessoas adultas que chegaram para mim falando do quanto esse sofrimento causado pelo abuso sexual era uma coisa tão devastadora, tão presente, tão constante e tão sem perspectiva de acabar, acabava que a pessoa criava uma certa imagem assim dentro dela que parece que o final dessa dor só realmente chegaria se a pessoa não estivesse mais viva. Então, não foram poucos os relatos que eu ouvi falar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, tem sido muito significativo para mim poder chegar junto dessas pessoas que estão tendo essa vivência tão desesperançada e poder, de alguma forma, não com aquela positividade tóxica, não com aquelas frases de você tem muita coisa para viver somente, isso é uma coisa que você tem que pense nas coisas boas da vida. Não, não é isso. É poder chegar para as pessoas e falar, eu entendo o seu lugar, inclusive para algumas pessoas eu já partilhei que eu também
já me senti assim desde muito cedo. Não é com todo mundo que eu falo isso, mas em alguns momentos mais assim emblemáticos eu já pude compartilhar com algumas pessoas que chegaram para mim com esse tipo de desejo, não no primeiro atendimento, um pouco depois e tal, mas quando eu digo que eu entendo isso, não é que eu entenda toda a complexidade da dor dela, mas de alguma forma também passei por coisas semelhantes, então eu chego e digo, tá, eu entendo o que você fala e vejo que tem uma dor muito grande aí dentro de você que está te fazendo de alguma forma pensar que a única solução seria não estar mais vivo. Mas de alguma forma eu poderia dizer para você também que é possível, não vou poder garantir para ninguém nunca isso, mas é possível que quando a gente começa a cuidar um pouco mais dessa ferida, que a gente vai encontrando novos caminhos, que a gente vai encontrando outras possibilidades de poder realmente se reencontrar consigo, se reencontrar com uma vida que faça sentido, se reencontrar com uma expectativa de poder viver coisas boas, né? É, mas isso com trabalho, não do nada, não rapidamente, não magicamente, milagrosamente, com trabalho pessoal de poder cuidar dessas feridas. Mas enfim, deixa eu poder situar um pouco aqui o podcast. Eu estou realmente garantindo que vão ser que vão ser episódios mais curtos. Eu falei aulas porque eu estou dando muita aula, né, no curso da Lama Luz, participando de outros movimentos que dão aula também, por isso que a aula saltou aqui da boca. Mas eu estou me garantindo que os episódios vão ser um pouco mais curtos, então eu vou dar aqui uma visão um pouco geral de como eu sinto que algumas pessoas vivenciam o abuso sexual e como é que elas chegam nessa exaustão, né? Essa exaustão de viver. Então, assim, a gente tem que entender que pásias, pessoas adultas abusadas sexualmente lá na infância e adolescência, elas carregam uma dor já há muito tempo. E que ao redor dessa dor existe um grande muro do silêncio que não permite que ela converse sobre essa dor com ninguém. Muitas vezes até na terapia é difícil. Então ela tem uma dor que foi gerada lá na infância e adolescência e de alguma forma foi acompanhando ela ao longo dos anos todos, se misturando com um bocado de coisa, onde muitas vezes sem consciência, sem conseguir dar conta daquele sofrimento, a pessoa começou até a de alguma forma se envolver com outras dinâmicas que podem ter gerado mais sofrimento ainda para ela. Então assim, a dor do abuso sexual muitas vezes vai se acumulando ao longo dos anos porque não foi possível cuidar dela. É muito importante que a gente entenda que o problema não é somente o abuso em si. O problema não é o trauma que chega ali. O problema é a criança ficar sozinha com aquele trauma. Porque ela não sabe o que fazer com isso. E sem saber o que fazer com isso, ela não tem recursos para poder lidar com uma situação tão complexa. Ela tenta sobreviver do jeito que pode. E nesse sobreviver do jeito que pode, ela pode acabar, de alguma forma, fazendo várias escolhas que gerem mais sentimento de culpa, de medo, de vergonha e tal. Então, entendam, tem uma dor muito forte, uma dor onde ela fica sozinha com ela não tem ninguém que a ajude muitas vezes ela a elaborar melhor aquilo e essa ferida segue ao longo da vida. E como é que uma pásia ali, enquanto é criança, como é que ela consegue sobreviver a um choque tão grande, a um impacto tão forte? Muitas vezes tentando se afastar da dor. Então, ela pode criar vários mecanismos de defesa para poder se proteger daquela dor, de se proteger de não entrar em contato com ela para poder sobreviver psicologicamente. Eu já falei várias vezes da minha história, mas só repetindo nesse ponto aqui, eu passei pela primeira situação de abuso sexual quando eu tinha 4 anos de idade. E eu esqueci, de fato, deletei da minha cabeça esse evento até os 15 anos de idade. Quando eu estava com 15 anos, já em psicoterapia, que eu pude retomar isso e foi um processo muito difícil, que demorou muitos anos até eu realmente conseguir me sentir um pouco mais em paz com isso, como hoje em dia eu me sinto. Então, assim, esse mecanismo de defesa é porque a gente não sabe o que fazer com aquele abuso sexual e eu tive que enterrar aquele segredo tão profundamente dentro de mim que eu nem lembrava que ele tinha acontecido. E isso, pessoal, é importante que a gente entenda que isso não é porque a criança é boba, imatura, infantil. Ela não usa desse mecanismo de defesa de ter que se afastar da experiência porque ela é boba, porque ela é imatura. É porque ela realmente não tem recurso para dar conta daquilo. Então ela se afasta daquela experiência e tenta seguir a vida dela. Só que aquela ferida do abuso sexual, ela não foi cuidada. Ela não foi curada.
ela de alguma forma ela tá ali aberta, tá ali inflamada, e aquilo segue diante com a pessoa. Mas é assim, pessoal, muitas coisas na vida da pessoa de alguma forma faz ela relembrar do abuso sexual. Porque o abuso sexual, a depender de como ele aconteça, ele toca em várias coisas que fazem parte do dia a dia da gente, assim. Então, você tem que pensar em família, em relacionamento, em sexualidade, filhos, em autoestima, em imagem, o corpo, né? Imagina, tenta imaginar comigo. Imagina uma pessoa que teve um trauma que deixou uma marca muito profunda no seu corpo e ela não pôde cuidar daquela marca. E ela, de maneira muito óbvia, está em contato com o corpo o tempo todo dela. Ela não consegue sair de dentro dela. Ela não pode, como numa animação que eu fiz, que eu passei pro pessoal no curso, ela não pode trocar de corpo, trocar de pele, trocar de história como quem troca de roupa. Ela vai ter que conviver com aquele corpo ali que tem aquela marca. E muitas vezes, quando esse corpo vai passeando por vários lugares, ele vai se ativando, ele vai se lembrando, ele vai de alguma forma tocando em lugares que lembram ele o tempo todo daquela violência que aconteceu. Eu passei 4 anos, eu passei desde os 4 até os 15, eu não lembrei do meu abuso, mas o que eu carregava de peso dentro de mim era muito difícil. Então imagina como você tem uma ferida, imaginem o gasto de energia que dá você conviver com uma ferida aberta dentro de você, que você não pode compartilhar com ninguém, que você não pode pedir ajuda para alguém, ei, vem cá, me ajuda com isso. Então imagina como é você estar vivendo a vida e convivendo com familiares, com relacionamentos, com uma cultura que é muito sexualizada e você lembrar, eita pessoal, o cachorrinho aqui tá perreando, daqui a pouco ele para. É, vamos ver se ele para. Mas é isso, então imaginem como é estar convivendo nessa cultura que fala de sexo muito assim e tal, e a pessoa ser ativada o tempo todo nessa lembrança que é sofrida. É um gasto de energia muito grande. Então, quanto mais a pessoa ela é ativada nisso, mais ela tenta usar do recurso que ela usou lá atrás, que é o quê? Se dissociar, quer tentar fugir, quer tentar esquecer esse passado, esquecer essa ferida, é tentar de alguma forma pedir ajuda, né? Aquela noção que a gente tem enquanto sociedade que é o tempo cura todas as feridas. Não, infelizmente o tempo não cura todas as feridas. Na verdade é o que a gente faz durante aquele tempo que pode, entre aspas, curar todas as feridas. Então assim, ela fica tentando escapar daquela dor, mas aquela dor sempre alcança ela. E isso pode gerar de alguma forma uma sensação de que aquela dor nunca vai ter fim. Porque eu tento, da forma que eu consigo, da forma que eu acho que é possível, eu tento fugir dessa dor. Mas essa dor me alcança em vários momentos da vida e eu digo, caramba, então parece que essa dor nunca vai ter fim. Parece que eu sempre vou lembrar disso quando eu for me relacionar com alguém, quando eu puder encontrar uma pessoa da minha família, se o abusador ou a abusadora estivesse na minha família e tal. Parece que eu vou sempre estar sonhando com aquilo, tendo pesadelos com aquilo, vez em quando aparece. Parece que eu vou ter esses gatilhos, essas memórias intrusivas que de vez em quando pega a gente em momentos tão que a gente nem espera e tal. Então parece que a vida vai ser sempre uma eterna volta a esse momento que nunca passa. Por isso que um curso que eu faço para estudantes de psicologia e psicólogos é quando o passado não passa. Então é muito desesperançador, é muito desesperador também. Muitas vezes se vê diante de uma dor que é impossível de suportar e não se tem a menor ideia de quando ele acaba. E aí entra um outro ponto que eu acho muito significativo, é que muitas dessas pessoas não puderam cuidar daquela ferida lá, porque existia esse muro do silêncio na sociedade, na família e tal, e muitas dessas pessoas, quando estão na idade adulta, que elas poderiam talvez procurar esse recurso de, por exemplo, uma psicoterapia para poder cuidar disso, mas infelizmente a gente tem uma cultura que ainda não valoriza muito, está mudando, aos poucos está mudando, mas que não valoriza muito esse lugar de um cuidado com a saúde mental. E junto com essa cultura a gente também tem uma outra coisa aqui pra gente enquanto categoria. Eu ainda acabei de publicar um podcast que fala do muro do silêncio na psicologia. A gente enquanto categoria tem que refletir um pouco mais sobre isso, mas a gente também, o recurso da psicoterapia não é um recurso acessível a todas as pessoas, ainda é um artigo que poucas pessoas conseguem ter acesso dentro da realidade que a gente vive no nosso país, como também
Como esse muro do silêncio também existe na psicologia, podem ter pessoas que procuraram um psicólogo, uma psicóloga e não tiveram uma escuta adequada, não tiveram uma escuta que ajudasse ela ou ele a de alguma forma sentir que poderia falar um pouco mais daquela dor. Isso é uma reflexão mais profunda que a gente tem que fazer. Se por acaso, na psicoterapia, que em tese deveria ser o lugar onde aquela dor cabe, onde aquela dor deveria caber, e nem ali a pessoa consegue encontrar um lugar de acolhimento, de porto seguro, de cuidado para ela poder explorar aquela dor que ela não explora em canto nenhum, onde é que ela vai falar sobre isso, né? Então, é isso. As crianças muitas vezes não tiveram um espaço de cuidado lá atrás e muitas vezes uma pessoa adulta ela não consegue também encontrar lugares no momento presente dela onde ela possa cuidar disso. Seja porque ela não consegue acessar uma psicoterapia, ou seja porque ela procurou uma psicoterapia e não deu muito certo e tal. Então, essa pessoa, ela pode cada vez mais se sentindo encurralado pela própria vida, sabe? É como se para onde ela olha, é como se ela não conseguisse sentir um lugar onde ela conseguisse relaxar, onde ela conseguisse esperançar, onde ela conseguisse achar que alguma coisa vai bem na vida dela. Tem vezes até que tem coisas boas na vida dela acontecendo, não é que a vida dela tem que ser somente tragédia o tempo todo, mas quando toca nessa dor do abuso sexual, muitas vezes é tão desestruturante que parece que nada importa naquele momento e é difícil ela conseguir se segurar naquele momento porque pode ser que ela não tenha falado para ninguém ainda. Então é difícil ela ficar novamente sozinha com essa dor o tempo todo. Então, esse quadro é um quadro que muitas vezes pode levar a pessoa a acreditar que de fato não tem saída, que não tem esperança, que não tem solução para isso. A pessoa pode se ver diante de um beco sem saída. E, de alguma forma, o que é importante a gente entender é que pode sim existir saída desse beco sem saída. Eu fiz uma postagem no Instagram um tempo atrás, utilizando o recurso da música, que eu gosto muito, né? E teve um samba, que era do Luiz Carlos da Vila, que o nome do samba é Samba do Aprendiz. E nessa música ele fala uma coisa que eu acho muito significativa. Tem um trecho da música que ele fala lá, que ele fala assim: eu aprendi que de uma rua sem saída eu saio por onde eu entrei. Eu acho essa frase, ela pode parecer um pouco óbvia, um pouco boba, assim, mas eu acho ela tão profunda quando a gente pode colocá-la dentro de um contexto de uma psicoterapia, por exemplo. E porque, como eu acabei de falar, as pásias, de tanto que elas não conseguem encontrar lugares que elas possam falar sobre essa dor, se sentirem seguras para isso, elas podem se ver diante de um beco sem saída. E ela pode acreditar que realmente não existe solução. Só que a saída de toda a rua sem saída é voltando por onde a pessoa entrou. Então, assim, não é que não exista saída dessa dor. Existe. Só que para a gente poder sair dela, a gente vai ter que, de alguma forma, compreender como é que a gente foi chegando ao longo da nossa vida naquele lugar tão desesperançado. Então, muitas vezes, a saída desse beco sem saída vai ser ter que encontrar um lugar de cuidado para realmente olhar para aquela dor e poder cuidar dela. E o que eu tenho insistido ainda, apesar de ter algumas ressalvas, é que o espaço da psicoterapia é um espaço muito potente para isso. Ele pode possibilitar muito que uma pessoa vá se encontrando aos poucos, que a pessoa possa ter um lugar seguro onde ela pode ir abordando gradativamente essas dores e ela possa de alguma forma começar a ir entendendo que quanto mais ela pode cuidar disso, mais esse peso que ela considera insuportável pode ir amenizando aqui e ali, sabe? Então existe sim uma possibilidade de uma pessoa que parece ter chegado na beira do abismo e que não tem outro lugar para ir. É possível sim, pessoal, a gente conseguir cuidar disso. Mas a gente tem que ter tempo e cuidado. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter o tempo e o cuidado necessário. Um cuidado, como por exemplo um espaço de psicoterapia ou algum outro lugar que sirva como autoconhecimento, um lugar onde a pessoa possa ir tendo espaço para falar sobre isso, mas eu também digo que a gente precisa de tempo, pessoal. Isso é tão importante, isso é tão significativo. Eu sei que você, enquanto Pásia, você está cansada de lidar com isso já há muito tempo. Eu sei que você gostaria muito de não perder um segundo a mais da sua vida com esse tipo de sofrimento.
Eu sei que você gostaria muito de deixar tudo isso para trás e só se permitir ser feliz e aproveitar da vida. Talvez você já tenha vivido algumas experiências que te deram ali uma referência de que a vida pode ser muito boa. Você pode olhar ao seu entorno e ver, caramba, eu queria tanto ser feliz como outras pessoas. Eita, pode parecer até simples para outras pessoas, porque para mim é tão complicado e tal. Então, assim, você pode querer não gastar mais nenhum segundo da sua vida com esse tema. Mas eu preciso dizer que a saída, por isso que eu vou voltar à frase da música, né? A saída desse lugar é compreendendo como você chegou até ele. E, infelizmente, talvez você tenha que gastar um tempo da tua vida conseguindo cuidar dessa ferida. Foram muitas coisas que foram acumulando ao longo do tempo para chegar aí. O tempo é uma dinâmica, é um fator muito importante para o adoecimento das fásias, como também para o processo de, entre aspas, cura dessa ferida. Se você chega para uma psicoterapia e quer se curar, entre aspas, rapidamente disso para poder ser feliz, pode ser que você não consiga se dar o tempo necessário para você ir avançando aos poucos. E se avançando aos poucos é muito importante para que você não crie novamente a imagem de que, opa, tentei, não consegui e não consegui, entre aspas, logo do jeito que eu queria, logo eu acredito que não tem mais saída. Mas não é assim que funciona. Talvez você precise realmente de tempo para ir montando esse quebra-cabeça complexo que é o abuso sexual, para você ir vendo como é que essas peças se encaixam, como é que você consegue lidar com tanto sentimento de medo, culpa, vergonha, raiva, tristeza, solidão. Então, muitas vezes não é rapidamente que tudo isso vem através de um insight milagroso que agora você sabe o que fazer com a sua vida. Não. Você vai ter que lidar com muitas coisas e o momento inicial pode ser muito difícil. Isso tá no episódio anterior, no 37º, você vai ver isso. O começo pode ser muito difícil, mas saiba que se você conseguir encontrar um lugar onde você acredite e você possa cuidar, com o passar do tempo, isso pode ir amenizando para você. Eu falo que para mim era muito difícil acreditar nesse processo quando eu ainda não estava muito em paz com a minha própria história e quando eu também não tinha acompanhado ainda muitas pessoas chegando totalmente desesperançadas para mim e depois conseguindo, com o tempo, ir se encontrando aos poucos. Quando eu não tinha essa experiência, para mim era difícil, porque eu queria sustentar essa esperança, mas é como se eu não tivesse muito bem onde me agarrar nela, assim. Tem os conceitos da psicologia, tem um bocado de coisa que eu já li e tal em relação a isso, e histórias de superação, mas é como se eu não tendo vivido isso e não tendo acompanhado pessoas fazendo esse processo, era mais difícil ter essa segurança. Hoje em dia eu tenho muito essa segurança de que é possível sim a gente encontrar uma saída dessa rua sem saída. Mas a gente precisa de um espaço de cuidado e a gente precisa de tempo para poder ir se reencontrando aos poucos. Então, assim, eu quero pedir a você, não que você tente fazer de conta que a vida é um conto de fadas, como se a vida fosse de agora em diante somente uma coisa boa. Mas eu queria pedir para você que você não tornasse uma verdade absoluta que todo o sofrimento que você viveu até agora tenha que ser uma sentença definitiva que daqui para diante só poderá ser assim. Não é que a vida vai ser mil maravilhas a partir de hoje, ou a partir de quando você começa a cuidar disso. Não. A gente vai ter que. Essa ferida está infeccionada e para a gente poder limpar ela, a gente vai ter que de alguma forma mexer com ela, catucar nela e vai ter mais dores e tal. Então, as dores ainda vão fazer parte. Se você me perguntar assim, Guilherme, você ainda sofre pelo abuso sexual que você viveu? Você está falando aí que está mais em paz com isso, tá? Então você não sofre mais com isso. Eu vou dizer para você que não, que eu ainda sofro em alguns momentos aqui e ali, muito menos do que já foi e acho que cada vez menos, mas ainda que ali eu posso ter algum dia onde essas coisas me atravessam de um lugar onde eu muitas vezes nem tenho consciência e me dão um baque ainda, sabe? Mas é muito diferente do que já foi, pessoal. É muito diferente. Então, assim, a gente precisa também sair um pouco dessa imagem de que ou você sofre muito pelo abuso e quando você ficar curado disso, você nunca mais vai lembrar disso. Eu acho que isso é uma imagem meio fantasiosa, um pouco que remete talvez a uma expectativa infantil que a gente tinha.
Uma amiga minha chama isso de pó de pilim-pim-pim. É uma sensação, uma vontade meio mágica que a gente tinha enquanto criança de que de uma hora para outra alguma coisa poderia mudar e a gente não teria que lidar mais com todo aquele sofrimento. Mas infelizmente, nas pessoas que eu já conversei, essa situação nunca se resolveu tão magicamente assim. Então, quando a gente cria essa imagem de quando eu melhorar em relação ao abuso, eu não vou ter mais dor nenhuma sobre isso, ou vai ser uma coisa muito rápida, talvez a gente já não esteja conseguindo lidar muito com a realidade que vai ser construída passo a passo, tempo a tempo, dor em dor, para a gente poder realmente encontrar nesse lugar de estar mais em paz. Se chegar no momento de nunca mais vai doer, não sei, porque ainda dói aqui de vez em quando. Mas é aquela metáfora que eu gosto tanto, né? Aquela analogia da ferida e da cicatriz. Então, estou falando daquela ferida que está infeccionada, que está inflamada, que está doendo, e quando a gente cuida dela, ela pode se transformar numa cicatriz. Numa cicatriz que vai estar ali, como a ferida foi muito grande, a cicatriz talvez seja grande também, então ela me lembra que a violência aconteceu, que o abuso aconteceu, que o sofrimento foi muito grande, mas se eu tocar nela naquele momento, não vai doer como doía antes. Por quê? Porque está cicatrizado. Então, assim, eu queria muito que você pudesse não pegar todo o sofrimento que você já viveu e transformar isso numa sentença definitiva. Eu queria pedir para você conseguir, de alguma forma, esperançar. Esperançar de que é possível, com tempo e cuidado, a gente encontrar um lugar melhor. E que também você possa, de fato, não sei como ainda, muito como eu falei no começo, né, esse recurso da psicoterapia não é algo que é tão disponível para todo mundo, mas que você possa, sim, encontrar lugares que possam te acolher, lugares que possam te reconhecer, que possam legitimar a tua dor, para que você possa também se reconhecer, também se legitimar, também se acolher e realmente ir aos poucos, cuidando de tudo isso, sabe? Então, assim, nesse mês, onde a gente fala tanto sobre essa temática tão densa, é, eu quero dizer que as pessoas que passaram pelo abuso, elas muitas vezes se veem diante desse abismo, mas que cada vez mais eu tenho conseguido trazer essa esperança porque eu tenho visto novas histórias acontecendo, desfechos diferentes acontecendo. Eu não vou citar aqui porque, enfim, não seria necessário, mas já foram muitos clientes e muitas clientes que chegaram de um jeito e hoje em dia estão de outro jeito, que conseguiram se reencontrar com muitas coisas da sua vida. E isso não é porque eu sou especial, porque elas são especiais, mas porque a gente teve um privilégio, talvez ainda, né? Um privilégio de conseguir ter um espaço para se cuidar. Então, mais para frente, talvez a médio e longo prazo, eu queira muito realmente me dedicar a construir uma possibilidade mais acessível para que todas as pessoas, ou para que uma grande parte das pessoas, possam acessar mais esse recurso da psicoterapia. Mas isso é uma coisa mais a médio e longo prazo. Não é para agora, mas tenta não desistir. Tenta não acreditar somente que a vida não tem solução, que a vida não pode ter alegria, felicidade, que não pode ter momento de paz e tal. Muitas coisas que ao longo da minha vida, onde eu já inclusive pensei nisso, que eu também não teria outra forma de viver sem sofrimento, e pensei até, é, idealizei de vez em quando essa possibilidade de não estar mais vivo. Muitas coisas nesse momento eram impossíveis para mim de pensar que eu poderia viver. E hoje em dia eu vivo. Uma vez eu falei para um cliente, né, que se alguém chegasse para mim ali perto dos 13 anos de idade, 13, né, que foi quando eu comecei a fazer terapia, e a pessoa chegasse e falasse, ah, não, você tem muita coisa para viver, provavelmente eu soltaria um palavrão daqueles e mandaria a pessoa para longe de mim. Mas que hoje em dia, passado 33 para cá, né, de 13 para cá, 26 anos de lá para cá, eu agradeço muito realmente ter insistido um pouco mais e ter buscado formas. E lógico que agradeço também as pessoas que puderam me ajudar nesse processo a me dar recursos, né? Então o fato de não ter desistido em algum momento, de alguma forma me deu a possibilidade que com o tempo essas coisas pudessem ir se suavizando, de alguma forma eu elaborando de maneira diferente até poder chegar até aqui. Então é isso. Eu sei que pode estar difícil para você, mas existe esperança. O abuso sexual pode tirar a nossa esperança, mas ainda existe uma forma de a gente reencontrar essa esperança. E não uma esperança vã, mas uma esperança realmente concreta de que é possível a gente encontrar uma nova vida. Então,
É isso que eu quero trazer para vocês nesse finalzinho de Setembro Amarelo. E quem quiser me conhecer um pouco mais, saber tudo que eu falo, que eu trago aqui nas redes sociais, pode me seguir lá pelo Instagram, no guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Ou você pode mandar um e-mail para cá, para o dalamaluz@gmail.com, onde a gente pode estar trocando ideia, conversando, você sugerindo temas, e a gente poder de alguma forma ir construindo outros espaços para estar desconstruindo esse muro de silêncio e realmente esperançando por dias melhores. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tentando manter minha meta de episódios mais curtos mesmo, e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Valeu!